paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo está fazendo um elogio às igrejas da Macedônia. Olha, eles estão se ajudando. O que tem está olhando para aquele que não tem, está colaborando com pouco. E eles estão alegres porque estão ajudando os santos. Isso é o que? A graça de Deus no nosso coração. Deus então toca, olha, ajuda aquela pessoa, você tem. Ah, mas eu tenho só um pouquinho. Então, um pouquinho que você der, um pouquinho que o outro der, outro pouquinho que o outro der, já se torna um montante necessário. Não é preciso você esvaziar seus bolsos ou a sua casa para estar suprindo a necessidade de um irmão. Nada disso. Você vai dar o que você pode. Cada um dá o que pode. E o pouco de todos se torna muito para aquele. Aquele depois, quando tiver condições, opa, eu não vou ajudar você porque você tem, você não precisa, mas eu vou então ajudar outro que não precisa, ou seja, outro que está precisando. E assim vai. E não me falta, como também não falta para você. O que você entregou não te fez falta. E o que eu recebi também não foi muito. Então fica assim, ó, igual para todo mundo. Você me deu, por exemplo, metade. Então eu tenho metade do que você tem. Você tem a metade, eu tenho a metade. E nós somos iguais. Amanhã, quando eu tiver um pouco mais, então eu vou separar e vou te dar. É como ele diz aqui, ó, o que muito colheu não teve demais. E o que pouco colheu não teve falta. Então, Paulo está dizendo, conceda um pouquinho. Onde você vai receber uma visita, onde come 10, come 11, onde come 10, come 12, não vai fazer falta, né? Eu tenho suficiente, então eu tiro um pouquinho de um, eu tenho um grão, tiro um grão de outro. Então, entendendo onde eu quero chegar, você não precisa se desfazer de tudo para ajudar. Não, desfaça apenas de um pouco, daquilo que você puder, porque isso é a graça de Deus na tua vida, no teu coração. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós,
porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do nosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Paulo está fazendo elogio a Tito. Assim como Paulo recebeu o ensinamento dos apóstolos, Paulo ensinou a Tito: olha, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai cuidar das igrejas, eu vou colocar você ali, mas olha, tenha cuidado para não ser desonesto, tenha cuidado para não fazer coisas erradas, porque agora você está numa posição de evidência. O foco das pessoas está para você. Então, haja corretamente na presença de Deus, e quando você estiver na presença dos homens, faça o mesmo, porque agora você é exemplo. E eu tenho confiança em você, Tito. Olha só que honra a pessoa falar: eu tenho confiança em você, Tito, porque você aprendeu direitinho tudo que eu te ensinei. Então agora você está na direção de uma igreja, agora você está cuidando de pessoas que também têm a confiança colocado em você. Por isso eu não me preocupo. Eu sei que você é um obreiro valoroso. Já imaginou o teu pastor falar para você: você é um obreiro valoroso? Ah, em primeiro lugar, é Deus quem fala, sim, mas o reconhecimento do teu pastor é muito importante também. Você receber um abraço do pastor: olha, você é um obreiro de confiança, você é um bom obreiro, e você vai se mostrando cada vez mais, e Deus vai te colocando, vai dando direção ao pastor. Olha, hoje ele é um cooperador, amanhã ele passa a ser um diácono, depois de amanhã ele passa a ser um presbítero, é quase um pastor. Ele vai ensinar nas igrejas, ele vai poder te ajudar como um pastor nas igrejas. Amanhã ele será um pastor que vai te ajudar na própria igreja, ou estará numa outra congregação, ou, se Deus assim abençoar, abrir o seu próprio ministério. Então você está numa igreja, você está aprendendo a palavra de Deus, você está aprendendo a se comportar diante de Deus, porque amanhã você terá esse mesmo comportamento diante dos homens. E isso é muito importante para a honra e glória do Senhor. Capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo está fazendo louvores, menções honrosas, dizendo como a igreja está se comportando nas ofertas, nas ajudas de um irmão para com o outro. Mas algumas pessoas duvidosas estão indo aí
para ver esse comportamento, se de fato eu estou falando a verdade. Então, esses irmãos que estão indo à frente, é para alertar vocês, para que não fiquem desapercebidos, para que procedam da mesma forma, como eu estou dizendo, essas pessoas chegarão para ver o modo que vocês fazem, o que vocês estão fazendo. Então, façam da mesma forma, para que não seja mentira o que eu estou dizendo de vocês. Está entendendo como são as coisas? Paulo faz um elogio. Algumas pessoas não acreditam. Ah, eu quero ir lá para ver, eu tenho que ver com os meus olhos. Tudo bem, mas só que tem gente desapercebida. Olha, aquele rapaz não fica na igreja 24 horas? Fica. O que ele está fazendo na casa dele agora? Ah, ele está desapercebido, né? Hoje foi uma exceção. Então tem que tomar cuidado. São as exceções, são os momentos. Nós estamos em constante oração, mas há o nosso momento do que eu vou parar para tomar um café. Mas você não está em constante oração? Sim, mas eu preciso tomar um café, eu preciso me alimentar. Então é nessa hora que nós estamos fazendo uma pausa, é que nós temos que ter cuidado, porque é nessa hora que o inimigo quer estar vigiando a gente, fazendo o quê? Olhando, anotando para entregar para Deus. Ó, não é teu servo? Dá uma olhadinha no comportamento dele. Então, Paulo está mandando alguns irmãos à frente. Olha, Paulo vem com alguns irmãos para ver o vosso comportamento. Ele disse isso de vocês. Então, procedam como Paulo disse de vocês, para que ele não seja mentiroso diante daqueles duvidosos. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nos capítulos 8 e 9, Paulo está falando sobre o que? A oferta, a caridade, a ajuda. Especificamente aqui ele está falando o quê? Da ajuda aos santos. Santos, tanto os irmãos quanto agora os missionários, aqueles que estão na direção de uma obra, aqueles que se dedicam 24 horas para a obra de Deus. Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai ter o ganha-pão dele? Não tem como. Então, os santos que têm condições de ajudar, olha, você tem, então você contribua, porque teu irmão, há um caso específico lá em Levítico, os levitas estarão 24 horas à disposição no tabernáculo. Eles não têm herança. Então, qual é a herança deles? São vocês. Vocês vão trabalhar, vocês vão colher e vocês vão entregar o quê? As suas primícias no tabernáculo para que manutenção da casa do Senhor e para também sustento dos levitas. Aí tem que ter responsabilidade. Ah, o justo viverá pela fé. Não é assim. Não é porque eu estou fazendo a obra de Deus que eu tenho que ficar explorando os irmãos. Não. Se o irmão me oferecer um almoço, um jantar, amém. Se eu já jantei na casa de um irmão, eu não vou jantar na casa do outro. Eu posso, para não fazer desfeita, tomar um café. Mas abusar da boa vontade dos irmãos, eu não posso. E os irmãos têm que ter consciência. Espera um pouquinho.
O pastor está ali, o pastor não trabalha, o pastor está nos auxiliando, o pastor está nos ajudando. Então, hoje eu vou levar um prato de macarrão para o pastor, eu não posso levar um prato de macarrão amanhã. Ah, então deixa que eu levo o almoço do pastor amanhã. Ah, então se você fez isso, amanhã então eu vou levar a janta. Cada um faz um pouco, não pesa para ninguém e não falta para ninguém. Quando o pastor tiver condições, o que você precisa? Pastor, eu preciso de um bujão de gás. Então, espera um pouquinho. Vou pegar das ofertas da igreja e vou comprar um bujão de gás para você. É assim que se faz. Os irmãos ajudam na igreja e a igreja ajuda os irmãos. Não tem diferença. Mas Paulo está dizendo: olha só, cuidado, não sejam explorados e muito menos exploradores. Tem que ter vigilância com essas coisas. A oferta, quando você dá de coração, Deus recebe. Mas aquele que recebe na maldade, depois tem um preço muito alto a pagar com Deus. E esses dois capítulos falam exatamente sobre isso, das ofertas, das contribuições, tá certo? Você dá com alegria, você dá com prazer, e Deus faz o quê? Te agracia, te multiplica, e onde você semeou, muito mais você colherá.